Neste vídeo emocionante, trazemos uma história real que nos lembra da importância dos pequenos gestos de gentileza. Acompanhe a narrativa de um taxista que teve a chance de fazer a diferença na vida de uma senhora idosa em sua última viagem. Este relato inspirador nos recorda que muitas vezes são os gestos mais simples que têm um impacto profundo nas vidas das pessoas. Assista e deixe-se emocionar por esta história de empatia e compaixão. Uma história tocante de um taxista e uma senhora idosa. Reflexões sobre a importância dos pequenos gestos. Uma mensagem inspiradora sobre gentileza e compaixão. A última viagem. Era uma noite escura, as ruas da cidade estavam em silêncio e o taxista estava prestes a terminar seu turno, quando recebeu um chamado. Era um pedido de táxi, e ele decidiu atender, mesmo que estivesse tarde. Ao chegar ao endereço, ele refletiu sobre apenas buzinar e esperar, mas algo fez mudar de ideia. Ele imaginou que alguém que chamasse um táxi tão tarde, poderia estar enfrentando alguma dificuldade. O taxista saiu do carro e se aproximou da porta da casa. Era uma noite fria, e ele podia ver sua respiração formando nuvens no ar. Ele tocou a campainha e esperou. Logo a porta se abriu, mostrando uma senhora idosa, pequena e frágil, vestindo um vestido estampado. Ela apoiava-se em uma bengala, e segurava uma pequena valise com a outra mão. Ele olhou para dentro da casa e notou que todos os móveis estavam cobertos com lençóis. A senhora sorriu gentilmente, agradecendo sua presteza. O taxista pegou a mala dela e ajudou a entrar no táxi. Para onde a senhora deseja ir? A senhora deu o endereço e depois fez um pedido inusitado. Você poderia passar pelo centro da cidade? O taxista sabia que esse caminho era mais longo, mas ele concordou prontamente. Claro, não tem problema, respondeu ele. Sem pressa então? A senhora sorriu e explicou sua situação. Ela estava indo para um asilo porque não tinha mais família, e o médico havia dito que sua vida estava chegando ao fim. O taxista, tocado pela história da senhora, desligou o taxímetro discretamente. Enquanto dirigia pela cidade, a senhora começou a contar histórias de sua vida. Ela apontava para lugares importantes. O edifício onde havia trabalhado como ascensorista quando jovem, o bairro onde morara com seu marido recém-casados, o clube onde dançara muitas vezes com o amor de sua vida. O taxista ouvia atentamente, reduzindo a velocidade quando ela pedia, e parando em frente a lugares que ela queria rever. Conforme as horas passavam, a senhora demonstrava cansaço. Por favor, agora estou pronta. Vamos para o asilo, disse ela. O taxista a levou até o asilo, uma casa cercada por árvores, onde ela foi recebida calorosamente por 2 funcionários, mesmo que fosse altas horas da noite. Antes de partir, a senhora perguntou quanto devia ao taxista. Ele sorriu e disse: Nada, é um presente. A senhora estava emocionada e insistiu que ele aceitasse algo pelo serviço. O taxista a abraçou com carinho, e ela retribuiu com um beijo na bochecha e palavras de gratidão. Você deu a esta velhinha um grande presente. Deus o abençoe. Naquela madrugada, o taxista tomou uma decisão. Ele decidiu não trabalhar mais naquela noite, e ficou pensando sobre o que aconteceria se tivesse simplesmente buzinado algumas vezes e ido embora. E se tivesse recusado a corrida por ser tarde demais? E se tivesse encerrado o turno apressadamente para ir para casa? Ele percebeu o valor de um gesto gentil. 2 dias depois, ele voltou ao asilo para saber como a senhora estava. No entanto, recebeu a notícia de que ela havia falecido na noite anterior.
Às vezes, pensamos que os grandes momentos são resultado de grandes feitos. Mas, na verdade, são os pequenos gestos, os detalhes, que podem fazer toda a diferença na vida de alguém. O importante é estarmos atentos para não perdermos as oportunidades de fazer alguém feliz, mesmo que seja algo tão simples quanto um passeio pela cidade, uma ida ao cinema, uma conversa no final da tarde, ou atender a um telefonema no silêncio da noite. Devemos estar atentos aos pequenos gestos, pois, para alguém, essas pequenas ações podem significar toda a felicidade do mundo. A história da última viagem do taxista e da senhora idosa nos lembra da beleza dos gestos de gentileza e compaixão em nossas vidas. Às vezes, são os pequenos atos que fazem a maior diferença. Nossos corações se enchem de gratidão, ao pensar em como um simples passeio pela cidade trouxe conforto e alegria a alguém que estava enfrentando um momento difícil. É um lembrete de que podemos todos fazer a nossa parte, para tornar o mundo um lugar melhor, prestando atenção aos detalhes e oferecendo apoio aos que precisam. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias inspiradoras e conteúdo motivacional. Deixe seu like, compartilhe esta história incrível com seus amigos, e comente abaixo sobre um ato de gentileza que tenha tocado a sua vida. Juntos, podemos fazer deste mundo um lugar mais compassivo e acolhedor.